Olá pessoal, tudo bem? Temos uma missão aqui de voltar a trabalhar com árvores, só que na lógica de predicados. Como a gente viu, as árvores elas servem para testar a satisfazibilidade de uma fórmula ou um conjunto de fórmulas. E a gente vai agora trabalhar algumas novas regras para desenvolver a árvore quando houver quantificadores nessas árvores. Como vocês lembram que a gente chama de tableau, né, em lógica, é a verificação da satisfazibilidade de uma fórmula ou um conjunto de fórmulas. Então, como eu tenho aqui, por exemplo, uma fórmula que é uma conjunção e eu aplico a regra alfa para chegar nesses dois nós aqui da árvore, uma beta para pegar uma dessas duas implicações e outra beta para outra implicação. Quando a gente chegar no final, a gente vai ter exatamente essa configuração de elementos que a gente chama de caminhos, e esses caminhos vão ficar organizados. Esses caminhos vão ser classificados entre abertos e fechados. Então, se você tem um caminho aberto, quer dizer que não há nenhuma contradição. Quando tem um caminho fechado, você tem um par de literais complementares. Isso na lógica proposicional, como a gente já conhece. O que a gente vai fazer agora é adicionar algumas regrinhas para modificar quantificadores quando eles aparecerem. Eu vou começar aqui com a negação deles. E é bem fácil. A gente simplesmente pega a negação de um existe, por exemplo, e transforma num para todo negado. Na verdade, a negação vai para dentro, né? A gente já viu que há uma equivalência lógica entre a negação do existe e o para todo negado dentro. Então, não existe alguma coisa é a mesma coisa que todo mundo não tem aquela característica, ou aquela propriedade, um predicado, um conjunto de fórmulas aqui também. Mesma coisa para a negação do para todo, que leva a um existe com negação interna. Então, a gente assim, nos dois casos, a gente consegue criar um novo nó na árvore, eliminando a negação, que é o que a gente quer, né? Quando a gente elimina a negação, é justamente para ajudar a gente a fazer as manipulações necessárias. Deixa eu falar agora de como a gente elimina os quantificadores dentro, né, da árvore. Né? De organizar essa árvore e ter um quantificador existencial, por exemplo. Vou começar por ele. A gente tira o existe, na verdade, e aplica uma letra qualquer no lugar do x. Essa letra é o que a gente chama de constante. A gente sabe que existe, então a gente está simplesmente aplicando para um elemento qualquer do conjunto. Mas a gente sempre vai ficar substituindo o x por esse novo elemento que a gente vai adicionar. Exemplos. Então vamos supor que eu tenha uma árvore com essas duas fórmulas iniciais. Eu posso fazer simplesmente isso aqui, por exemplo. Então eu vou ter f de A e g de A. Posso? Não, porque o A já foi usado. É uma constante que já existe na A. Mais um exemplo, aqui um pouco maior, só para a gente ver o que pode acontecer quando a gente erra nisso. Por exemplo, eu vou pegar essa conjunção e vou transformar numa regra beta. Vai ficar existe x, f de x, existe x, não negação de f de x. Vamos supor que f de x seja escovou os dentes. Existe alguém que escovou os dentes e também existe alguém que não escovou os dentes. Vamos ver se essa fórmula é satisfazível? Pode ter um modelo em que tem um conjunto de pessoas e algumas escovaram e outras não? A princípio sim, né? Parece que essa fórmula deveria ser satisfazível. Então se eu fizer isso aqui, eu vou começar a tentar eliminar os existes agora. Faço para f de A usando a constante A. Se eu usar A de novo, eu vou chegar em negação de f de A, que vai me dar um caminho fechado. O que, na verdade, mostra que uma fórmula satisfazível como essa não pode ter caminho fechado.
Então tem alguma coisa errada aqui. O que foi errado? Eu usar o A duas vezes, usar a mesma constante duas vezes. Então eu não posso fazer isso com o existe. Quantificador universal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa muito similar. Se eu sei que para todo x f de x, basta eu pegar qualquer elemento daquele conjunto e instanciar f de A. Esse f de A é diferente daquele outro, tanto que a gente usa uma barra invertida aqui para mostrar a diferença. Aqui, pessoal, a gente está usando uma variável arbitrária, qualquer variável. Por quê? Qualquer elemento do conjunto pode ser verdade para f, porque todo mundo é verdade. Então, a gente pode usar aqui uma variável qualquer, inclusive se ela já tiver sido usada em qualquer lugar da árvore. Não tem problema. Vejam esse exemplo. Para todo x, f de x implica em g de b. O b é uma constante, então ele já está aí. Eu posso simplesmente fazer isso. Trocar o x por b. Se eu fizer isso, não tem problema nenhum. Eu posso usar qualquer uma, inclusive a mesma. É até bom que seja a mesma, porque ajuda a raciocinar. Porque agora eu tenho duas proposições diretas, f de b e g de b, na mesma variável. Então fica mais fácil de fazer raciocínios. Vamos a um exemplo aqui, maiorzinho, para usar todas as regras que a gente viu até agora. Então eu quero verificar a validade. Como é que eu faço isso usando o Tableau? Com certeza eu vou precisar negar essa fórmula e verificar se ela não é satisfazível, ou seja, ela é insatisfazível. Se eu fizer isso, eu vou chegar, por exemplo, aqui, vamos começar pela negação da implicação, que é uma regra alfa, pega esse elemento aqui e a negação do segundo. A negação do segundo fica fácil de eliminar, porque é uma dupla negação. Agora eu tenho um existe e um para todo. Eu vou começar pelo existe. Existe eu vou tirar usando um A qualquer. Então eu vou chegar em f de A. Uma constante. E aí para o para tudo eu vou usar o mesmo A. Normalmente é assim que se faz, porque o para todo permite fazer isso. Isso mostra, pessoal, que existe f de x ao mesmo tempo que para todo x não f de x é uma contradição clara, é muito direto. Então, o caminho aqui que resulta desse desenvolvimento é que a fórmula original era válida. Por quê? A negação dela ficou insatisfazível. Tem uma heurísticazinha na aplicação dessas regras, tá? E eu usei essa heurística agora. A primeira coisa que normalmente você faz é tentar aplicar as regras que você já conhecia antes, as proposicionais, alfa e beta. Depois, aplica as regras de quantificador negado, aquelas que você pega uma negação existe, negação para todo e transforma em algo não negado. Quando isso estiver tudo resolvido, você vai e aplica as regras do existe primeiro, eliminar os existes, os existenciais. E por fim, o último passo, normalmente, é a regra do para todo. Se você não aplicar dessa ordem, não tem problema, você vai acertar também, só que a sua árvore tende a ficar maior. Por isso que eu chamo de heurística, porque ele gera um algoritmo, né, como se fosse um algoritmo mais, a gente pode dizer, eficiente. Ele vai gerar menos nós para verificar na árvore. É isso aí, obrigado pessoal, vamos para o próximo vídeo com mais exemplos.